Neste vídeo, vamos finalizar nosso estudo sobre modelos dos sistemas. Modelos fundamentais. Esses tipos de modelos, eles devem conter apenas os ingredientes essenciais para entender e raciocinar sobre o comportamento de um sistema distribuído. Como objetivo, nós desejamos tornar explícito as suposições fundamentais e fazer generalizações acerca do que é ou não possível dadas as suposições. E há inicialmente três aspectos que nós desejamos capturar: a interação, que reflete fatos relacionados a delays, que nada mais é do que o tempo que uma mensagem leva para transitar na rede, como também dificuldade em manter a mesma noção de tempo, pois, como nós discutimos anteriormente, em um sistema distribuído não há um relógio global e os clocks eles oscilam em frequências diferentes, o que acarreta na divergência acerca do tempo marcado. Em segundo lugar, aspectos de falha, onde vai definir e classificar as falhas que o sistema distribuído tolera, e aspectos de segurança, onde define e classifica as formas de ataque e falha que um sistema pode sofrer. No modelo de interação, as mensagens são transmitidas entre processos para, para transferir dados e coordenar suas atividades. Afinal de contas, os nós de um sistema distribuído devem coordenar suas ações em prol de um objetivo em comum. A taxa em que cada processo executa e a duração de transmissão das mensagens não podem ser previstos. Cada processo, por sua vez, ele possui seu próprio estado. Isso quer dizer os dados que ele pode acessar e manipular. Vamos pensar nisso como as variáveis locais e a pilha de execução de um processo. Isso acarreta que não há uma visão global do sistema. Assim como não há um relógio global, também não há uma visão global. Cada processo ele só consegue enxergar as suas variáveis, o seu código, seus dados, sua pilha de execução. Em termos de desempenho dos canais de comunicação, há algumas métricas, como por exemplo a latência, que nada mais é do que o tempo decorrido entre o início da transmissão da mensagem e o início do recebimento no destinatário. Temos também o bandwidth, que nada mais é do que o tamanho total de dados que pode ser transmitido dentro de um período de tempo. Temos o jitter, que é a variação de tempo ou atraso para entregar um conjunto de mensagens. Então, e isso é relevante para aplicações multimídia em tempo real. Você envia um pacote, ele leva 1 milissegundo. Depois você envia outro pacote, ele demora 10 milissegundos. Então há uma variação muito grande no tempo para a entrega das mensagens. Em termos de clock e temporização de eventos, que é um dos assuntos fundamentais na área de semi-distribuídos, cada computador ele possui seu clock e, como discutido anteriormente, o clock ele se fundamenta em um quartzo, que cada quartzo, por questões da natureza, ele vai oscilar com uma frequência diferente. O acúmulo dessa diferença vai levar a um descasamento entre os relógios de um sistema dos nós do sistema distribuído. E esse clock ele vai ser utilizado localmente para obter um tempo atual. E dois processos executando em computadores diferentes, eles podem associar timestamps diferentes aos seus eventos. E mesmo que eles leiam seu clock no mesmo instante de tempo, esses clocks locais podem fornecer valores diferentes. E isso vai acarretar em inúmeros problemas que nós vamos nos debruçar sobre isso posteriormente. E aí nós temos algumas definições, como clock drift, que é a taxa, o desvio, na verdade, que um relógio ele se desvia em relação a um clock de referência. E temos também o drift rate, que é a taxa em que esse clock desvia em relação a um clock de referência. E a conclusão que nós chegamos nesse momento, nessa discussão inicial e bastante superficial, é que mesmo que a gente configure o clock de todos os nós do meu sistema distribuído para o mesmo valor, esses clocks em algum momento eles vão divergir consideravelmente, a não ser que sejam feitas correções. E nesse contexto de correções, nós teremos um módulo para cobrir alguns algoritmos de sincronização de relógios em sistemas distribuídos.
E vale ressaltar que esses algoritmos, eles não são centralizados, eles resolvem um problema de sincronização de relógio de forma distribuída. Acontece que, por sua vez, é difícil impor limites no tempo de execução de um processo, como também na entrega de mensagem e no clock drift. E aí, na literatura, são encontradas primordialmente dois modelos básicos de interação. O primeiro deles é o modelo síncrono. Nesse modelo, o tempo para executar cada passo de processamento, nós sabemos de antemão o tempo mínimo e o tempo máximo. Então, dado uma operação, por exemplo, de acesso à leitura na memória, nós sabemos que vai levar no mínimo 1 nanosegundo e no máximo 5 nanosegundos. Além disso, cada mensagem transmitida por um canal é recebida dentro de um limite máximo de tempo conhecido. Então, nós sabemos que se eu enviar uma mensagem por este canal, ela vai demorar no máximo 10 milissegundos para chegar no destinatário. E por fim, cada processo possui um clock local que o drift rate, ou seja, a taxa de desvio em relação ao tempo real, e nós sabemos um limite conhecido para esse clock drift rate. Esse é um modelo bastante específico, limitado, com suposições fortes. E na outra extremidade, nós temos modelos assíncronos, onde não conhecemos limites de velocidade de execução, nem o delay de transmissão, nem o clock drift rate. Em outras palavras, esse é um sistema bastante onde praticamente não há suposições e ele basicamente modela a internet. Se nós pensarmos na internet, nós estamos nos comunicando com entidades para as quais nós não sabemos velocidade de execução dos seus processos, nem quanto tempo vai demorar para uma mensagem transitar e muito menos a que taxa o clock do servidor vai se desviar em relação a um tempo de referência. E ilustrando um pouco a questão de ordenação de eventos, um dos pontos principais em sistemas distribuídos é determinar se determinadas mensagens chegaram antes a ordem entre mensagens recebidas. Então, nós queremos saber se um evento de interesse, exemplo, envio e recebimento de mensagens, ocorreu antes, depois ou ao mesmo tempo que um evento em um outro processo. Suponha que duas pessoas elas mandem mensagens distintas de atualizar um determinado dado em um banco de dados. Então, qual delas ocorreu primeiro? Veja que nós não estamos nos preocupando em saber qual delas chegou ao destinatário antes, mas sim em termos de ocorrência, qual delas ocorreu primeiro. Um exemplo, nós temos aqui 4 usuários, X, Y, Z e A, e eles vão trocar e-mails. Acontece que X ele vai enviar uma mensagem com o título Meeting. Y e Z, ou seja, dois usuários, vão responder a mensagem com RE Meeting, indicando que é uma resposta sobre a mensagem original Meeting. O que acontece é que A pode ver as mensagens na ordem Z, X e Y, devido aos delays independentes. Então, claramente, nós temos um problema de ordenação, pois a resposta do usuário Z está aparecendo antes da mensagem original de X, o que isso termina causando um problema na aplicação. Então, claramente, nós precisamos ordenar esses eventos para manter a consistência para o usuário, a execução correta. Então, aqui nós temos esse exemplo onde o usuário X envia as mensagens M1. Por sua vez, o usuário Y, depois de receber a mensagem no tempo 2, vai enviar justamente as respostas. E aqui, por sua vez, na linha temporal do nó Z, ele, depois de receber a mensagem, ele vai enviar a resposta. Só que para o usuário A, nós estamos vendo o quê? Que a resposta do usuário Z, representada pela mensagem 3, ela foi recebida antes, inclusive, da mensagem original do nó X. Então, num contexto como esse, é importante que a ordenação entre as mensagens sejam realizadas. Vejam que as mensagens foram recebidas na ordem que elas chegaram até o destinatário. Porém, logicamente, as mensagens tinham que ser apresentadas para o usuário A na ordem M1
M2, M3 ou M1, M3, M2. Então, nós temos uma solução possível, que é justamente sincronizar os relógios de todos os nós e cada mensagem conter o timestamp, de modo que o timestamp da mensagem A seja inferior da mensagem Y, que por sua vez é inferior à mensagem Z. Só que há alguns problemas e um deles é que relógios não podem ser sincronizados perfeitamente. Apesar de haver algoritmos para sincronizar esses relógios, eles são sincronizados dentro de uma faixa, intervalo, e com o passar do tempo, esses relógios eles vão sair de sincronia e aí nós precisamos executar os algoritmos novamente. E aí veio a genialidade de Leslie Lamport em 1978, antes mesmo de sistemas distribuídos existirem em escala atuais, ele propôs um conceito de um tempo lógico para justamente solucionar o problema de ordenação sem recorrer à sincronização de relógio. Então, basicamente, um sistema ele vai poder ser descrito em termos de eventos e sua ordenação. E para isso ele cria um conceito que é justamente um contador que é iterado incrementado com o tempo. Nós teremos um módulo só para estudar detalhadamente esse algoritmo e outros algoritmos para sincronização de relógio. Modelo de falhas. Nós sabemos que sistemas distribuídos, os nós, eles podem falhar e essas falhas ocorrem independentemente. E vimos algumas falhas como falhas fail-stop, falhas de crash, falhas de omissão de canal e inclusive falhas bizantinas. Tanto os processos como os canais de comunicação eles podem falhar. E o que seria na literatura de sistemas distribuídos uma falha? Falha ou é justamente o desvio que é considerado do que é considerado correto ou comportamento desejado. Exemplo, um canal espera-se que ele entregue as mensagens que forem enviadas por ele. Então, uma falha é um desvio do que é desejado, do que é considerado correto. Então, se um canal ele não entrega uma mensagem, o canal falhou. Se um canal ele corrompe uma mensagem, houve uma falha, certo? Então, nós temos falhas de omissão, que, exemplo, um processo ou canal de comunicação falha em executar ações às quais foi desenganado. Um canal ele não transporta a mensagem do buffer de saída para o buffer de entrada do destinatário. Temos também falhas de crash, que justamente o processo interrompeu sua execução e não mais executará. Então, se nós formos pensar em um sistema síncrono, onde nós sabemos o tempo que uma mensagem leva para percorrer até o destino e o tempo que máximo que um processo demora para computar, nós podemos utilizar timeouts em um sistema síncrono justamente para identificar uma falha do tipo crash, pois eu posso enviar uma mensagem e esperar o tempo máximo da mensagem transitar, mais o tempo do processo executar, mais o tempo da resposta daquele processo retornar. Então, se eu não receber um retorno daquele processo dentro desse intervalo de tempo, eu posso concluir no modelo síncrono que aquele processo falhou. Nós temos também falhas arbitrárias bizantinas. Nesse tipo de falha, qualquer tipo de erro pode acontecer. Pode soar um pouco estranho, mas esses casos eles são reais e foram reportados pela NASA e em casos em submarinos. Então, por exemplo, um processo ele pode colocar valores incorretos em itens de dados ou retornar uma resposta incorreta à invocação. Além disso, um processo ele pode arbitrariamente omitir passos de execução e tomar passos não programados. Canais de comunicação podem corromper conteúdo, enviar mensagens inexistentes e enviar mensagens mais de uma vez. No caso da NASA, é reportado na literatura que o efeito das falhas bizantinas tendem a ocorrer por conta do efeito da radiação solar sobre os circuitos integrados. Além disso, as falhas bizantinas elas podem ser utilizadas para modelar situações onde um nó da rede, um nó do sistema distribuído, ele foi justamente invadido. Então, ele termina executando passos para os quais ele não foi programado. Neste link, nós podemos ler um pouco sobre alguns exemplos
entender um pouco melhor as falhas bizantinas. Então, nós temos vários tipos de falha, falhas que afetam os processos, canais ou processos, e basicamente as falhas elas têm vários tipos e descrições específicas que eu deixo aqui para que vocês leiam e entendam melhor um pouco das falhas. Há também falhas relacionadas a tempo. Então, nós podemos concluir que se um modelo síncrono há suposições temporais, enquanto o modelo assíncrono nós não temos suposições temporais, os modelos de falhas relacionados a tempo, elas são aplicáveis apenas a sistemas síncronos. Então, como exemplo, nós podemos ilustrar um clock local, ele excede o limite de drift rate. Um processo, ele excede o limite de intervalo de execução entre duas instruções. Como exemplo, nós sabemos que um tempo de leitura é no máximo de 1 nanosegundo. O meu processo demorou mais de 1 nanosegundo. Então, houve uma falha temporal. Houve um desvio do que é o desejado, esperado. O tempo de transmissão entre mensagens ultrapassa um limite máximo. Então, aqui nessa tabela, nós apresentamos algumas classes de falhas temporais, clock de desempenho. Então, eu deixo aqui essa tabela para uma maior investigação e compreensão sobre as falhas em modelos de tempo. Os modelos de segurança, eles são interessantes pois modelam as falhas de segurança que podem ocorrer num sistema. Então, a segurança ela pode ser alcançada pela proteção dos processos, a proteção dos canais utilizados para interação. Então, basicamente, nós temos o direito de acesso deve especificar quem pode executar determinadas operações. Então, para isso, quando um usuário solicitar uma determinada operação, nós devemos verificar os privilégios daquele usuário. E para alcançar esses objetivos, há o uso de criptografia e de autenticação. Além disso, há também o conceito de canais seguros, onde justamente por meio deles é possível estabelecer uma comunicação que garante algumas das propriedades básicas de segurança da informação. E para esse fim, nós utilizamos criptografia, autenticação e integridade. Vale ressaltar que nós posteriormente teremos um módulo para entender aspectos de segurança, algoritmos e como as redes de computadores sendo distribuídos garantem a segurança. Então, em termos de proteção de objetos, aqui nós temos justamente um cliente que faz uma invocação remota por meio de uma rede e justamente no servidor principal há justamente uma barreira, um firewall, digamos assim, um componente de software que vai justamente verificar os direitos de acesso daquele usuário acerca daquela invocação remota. E caso haja direito para executar aquela instrução, o código é executado e a resposta é retornada. Caso contrário, uma informação é enviada para o cliente. Então, basicamente, nós desejamos que haja direito de acesso a quem está autorizado a executar. Exemplo, direito de leitura e escrita. Além disso, nós temos ameaças a processos, como, por exemplo, a identidade do sender, um nó invasor, uma pessoa mal intencionada, ela pode forjar a identidade de um nó. Então, como nós podemos nos proteger sobre isso? Como também ameaças a canais. Um inimigo ele pode alterar, copiar ou injetar mensagens. Por exemplo, por meio de sniffers, as mensagens elas podem ser monitoradas. E um exemplo clássico é um exemplo de replay attacks, que justamente um usuário malicioso, mal intencionado, ele pode monitorar as mensagens da rede, por exemplo, uma mensagem que transfere R$ 1.000 de uma conta de Alice para Bob. Então, um nó mal intencionado ele pode copiar essa mensagem e enviar a mesma mensagem várias vezes para o servidor do banco. Então, isso vai fazer com que aquele valor seja debitado da conta de Alice inúmeras vezes e creditado na conta de Bob. Então, há estratégias para proteger um sistema de diversos ataques, inclusive o ataque replay. Deixo como leitura um livro clássico do Colores, o seu capítulo 2, e por fim,
um livro bastante interessante que é Design Data Intensive Applications. Nesse momento, deixo um problema como exercício para reflexão, que consiste basicamente em discutir um sistema a ser projetado quanto aos modelos arquitetural, interação, falhas e segurança. E qual é a proposta justamente desse sistema? Um cliente que deseja construir um sistema similar ao WhatsApp. Então a ideia é que nós pensemos acerca desses 4 modelos, a implementação desse sistema. Muito obrigado.